Olá pessoal, graça e a paz do Senhor Jesus. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer um outro vídeo aqui pro canal, né? E eu quero pedir a você, né, que se inscreva no canal, toque o sininho, né? Assine o sininho aí, dê um like no canal para poder esse canal ficar mais, né, para que o YouTube, né, entenda que esse canal é relevante né, apresente esse canal, né, para outras pessoas também, para que essa palavra chegue para mais pessoas. Eu quero agradecer a vocês que já assistiram, né, embora o canal está começando agora, mas aqueles que já assistiram o vídeo, aqueles que já deram like, aqueles que já, né, se inscreveram, eu agradeço muito a vocês, né, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E saiba que vocês também são parte, né, dessa obra aí, que é levar a palavra do Senhor, a genuína palavra de Deus, né, pura e genuína palavra de Deus para mais pessoas, amém? Vamos falar hoje sobre o corpo glorificado. Por que será que nós teremos corpo glorificado? Você sabe por quê? Sabe o que é um corpo glorificado? Vamos ver lá? Ó, sabemos que o corpo glorificado, eu anotei aqui, irmãos, porque eu não consigo, eu faço um rascunho aqui, porque às vezes eu não lembro as coisas para falar certo, para o vídeo ficar mais real, para vocês conseguirem entender melhor, eu anoto tudo aqui, né? Depois eu passo para vocês, né, lendo, né? Eu vou, mais pra frente eu começar a aprender mais, eu vou ver se eu consigo memorizar esse sermãozinho que eu faço aqui, para poder não precisar ficar lendo aqui, né? Tá bom? Vamos lá. Ó. Sabemos que o corpo glorificado é um corpo imortal, incorruptível e impossível de pecar. É um corpo que nos dá muitos poderes. É um corpo que pode ser trasladado, é um corpo que pode passar pelas paredes, etc. É um corpo semelhante ao corpo de Jesus após a ressurreição, né? Você viu como é que Jesus era, né? O corpo que Jesus tinha, ele conseguia comer com aquele corpo, né? Beber, né? Passar pelas paredes, que os discípulos estavam se trancados dentro de casa, com medo dos judeus, quando Jesus apareceu lá entre eles, né? Ou seja, sem abrir porta, sem nada. O corpo glorificado não está limitado nessa coisa física, né? Então, o meio físico não consegue impedir o corpo glorificado. O corpo glorificado pode sumir daqui e de repente aparecer em outro lugar. É um corpo que pode ser transladado, né? É um corpo muito tremendo, é um corpo maravilhoso. Só que tem uma característica desse corpo que quase não é falado nas igrejas, né? Em lugar nenhum quase não é falado. E eu quero falar para vocês a respeito dessa característica do corpo glorificado. É um atributo, né, do corpo glorificado. Pois vamos ler assim, está escrito assim, em 1 Coríntios 15, 45. Vamos ler o que está escrito lá. Ó. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, que é Cristo, porém é espírito vivificante. A gente, quando a gente nasce da carne, né, a gente tem um corpo normal, né, corpo natural. Esse corpo natural, ele é receptáculo de espírito. Nós precisamos de um espírito para sobreviver. E nós somos moradas de espírito em nós, né? O Espírito de Deus habita em nós, assim como também aqueles que rejeitam o Senhor, habitam neles um espírito também, um espírito maligno. Então o nosso corpo natural, ele é receptáculo de espírito. Já o corpo glorificado, ele tem vida em si mesmo. Ele não precisa de espírito para sobreviver. Ele tem vida em si mesmo. Ele consegue enviar espírito, porque ele tem vida em si mesmo. Ele não precisa de espírito para sobreviver. Então ele tem espírito. O espírito dele ele pode enviar, né, para outras pessoas. Então, quando o corpo da gente tiver nosso corpo glorificado, rios de água viva fluirão de nós, né? Como Jesus disse para aquela mulher samaritana,
né? Rios de água viva fluirão do seu ventre. Ela sentiu aquela alegria terrível de ter recebido aquelas palavras. O Espírito Santo já entrou nela, já transformou a vida dela. Só que ela ainda não tinha sido glorificada, né? O corpo dela não tinha sido glorificado, porque nem o de Jesus tinha sido ainda. Então, na realidade, ela não sentiu a plenitude, né? Do fluir água viva de dentro dela. Foi só um linkzinho, um toquezinho assim nela. Se ela vê a alegria que ela sentiu. Imagine nós quando tiver com o nosso corpo glorificado, que realmente nós jorraremos de nós espíritos, né? Rios de água vivas, que é o Espírito. O nosso Espírito, o Espírito do Senhor que vai estar em nós, que vai ser enviado para outras pessoas. Então, Jesus, se você ver lá, ó, Jesus só conseguiu enviar Espírito dele para os discípulos e apóstolos depois que ele morreu e ressuscitou. Quer ver? Vamos ver aqui, ó. Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Isto ele disse com relação ao Espírito que haviam de receber, pois até aquele momento o Espírito não fora dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Está lá em João 3, João 38, João 6, de 38 a 9. Acho que é João 6, 38, não tenho errado aqui. Então, você percebe que Jesus só conseguiu enviar Espírito, né, para as pessoas, para os discípulos, depois que ele morreu e ressuscitou. Antes ele não enviava, antes ele vivia pelo Pai, para ver que tudo que Jesus ia fazer, todas as coisas que Jesus ia fazer, ele fazia pelo Pai, né? Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele clamou ao Pai, né? Tudo que ele ia fazer, ele fazia pelo Pai, né? Ele não conseguia fazer nada assim dele mesmo, ele necessitava do Pai. Então o Pai enviava o Espírito para ele, né? E através do Espírito do Pai nele, ele conseguia fazer os milagres, as coisas que Jesus fazia, as curas, né? Jesus, quando ele desceu à terra, ele se esvaziou dele mesmo. Então todas aquelas, a única coisa que Jesus manteve foi a sua eternidade. Ele continuou sendo eterno, ele não deixou de ser eterno. Mas os atributos que ele tinha quando ele estava com Deus lá, antes de se fazer carne, ele se desfez desses atributos todos. Aqui ele viveu como um homem. A única diferença é que ele era eterno, né? Eterno ele sempre foi e continuou eterno. Aí ele viveu como um homem. Depois que ele morreu e ressuscitou, o corpo dele foi glorificado. Ele teve um corpo glorificado. E esse corpo passou a poder enviar Espírito. O mesmo Espírito que ele recebia do Pai, ele enviava para os discípulos e para... no dia de Pentecostes também ele derramou lá o Espírito. Mas é o Espírito do Pai que através dele, né, era derramado nos discípulos, nos apóstolos. E até hoje, né, naquele que crê nele, né? Vamos ler mais aqui um pouquinho, ó. Naquele momento, por não ter sido glorificado ainda, Jesus era uma alma vivente, dependia do Pai para viver e fazer os milagres e maravilhas que fazia, pois recebia o Espírito do Pai e enviava aos discípulos. Após ter sido glorificado, né, a ressurreição que eu acabei de falar para vocês aqui, né, passou a ser Espírito vivificante. Continuava sendo unidade perfeita com o Pai, né, lógico, mas agora tinha vida em si mesmo. Jesus tinha vida nele mesmo. Ele não dependia mais de terceiros para ele ter vida. Antes de ele ser glorificado, ele dependia do Pai para sobreviver, do Espírito do Pai que estava nele. Então ele dependia do Espírito do Pai para sobreviver. Depois, ele já não dependia mais, ele já tinha o Espírito vida em si mesmo. Então ele já recebia o Espírito e enviava para quem ele queria. É assim que vai ser nós quando o nosso corpo for glorificado. Rios de água vivas literalmente fluíam de dentro dele. As pessoas tocavam nele, já era curada, né? E depois que ele foi glorificado, ele podia enviar isso, né? Antes de ser glorificado, ele tinha essa plenitude do Espírito nele, por causa que ele era santo, né? O Pai enviava o Espírito para ele por causa da grande obra que ele tinha que fazer, mas na realidade
a plenitude do Espírito só foi ele só pôde enviar, né, Espírito em plenitude para os outros, né, depois que ele foi glorificado. Agora vamos ver o que está escrito lá, ó, em João 20, 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe, recebeis o Espírito Santo. Ó, você reparou? Depois que Jesus ressuscitou, né, na primeira vez que ele foi ter com os discípulos, né, se apresentando aos discípulos no domingo, né, à noite, no primeiro dia depois de ele ter ressuscitado, ele foi ter com os discípulos, né, nos domingos, no sábado à noite, né, entre o sábado e o domingo, né, era por volta das 18 horas, Jesus foi ter com os discípulos lá, eles estavam trancados na casa com medo dos judeus, né, ele tinha voltado do caminho de Emaús lá, e foi até os discípulos, encontrou com eles lá. Então naquele momento ele enviou o Espírito para os discípulos, porque ele já tinha sido glorificado. Antes ele não enviou o Espírito, porque ele não tinha esse poder de enviar Espírito. Ele podia até isoladamente fazer alguma coisa assim, dar um Espírito para um ou para outro, mas enviar seu Espírito para todos, né? Ele só pôde fazer isso depois que ele ressuscitou. Amém? Vamos ler aqui, ó. Aqui, ó. Para termos vida em nós mesmos, precisamos nos alimentar de Cristo e perseverar até o fim, até sermos revestidos com o nosso corpo glorioso. Aí nós vamos ser, depois de revestido com o nosso corpo glorioso, seremos semelhantes a Jesus. Oh, glória! Nós teremos vida em nós mesmos, né? Ninguém vai tirar mais a nossa vida, né? Nós teremos vida em nós mesmos, nós não podemos enviar vida para outras pessoas, né? Nós podemos, uma pessoa que tá lá com problema sei lá, a gente colocar a mão nela, né? E eliminar o problema, ela vai ter vida. Assim como Jesus fazia, a pessoa morria, Jesus ela ressuscitava. Jesus é tremendo, né? Louvado seja Deus. E nós vamos ser assim também com o Senhor Jesus. Unidade perfeita com o Pai, né? O Pai envia o Espírito para o Filho, que envia do Espírito para nós. Então o mesmo Espírito que está no Pai, está no Filho e está em nós. É o mesmo Espírito, só que ele vai estar em abundância quando nós tivermos o corpo glorificado, entendeu? Na plenitude. Aí nós vamos ser um com Cristo, né? Eu já vou ler aqui a passagem de Ezequiel, para você ver uma coisa tremenda que Ezequiel teve, a visão do mar de vidro, né? Os 4 seres viventes, né? Que são os 4 querubins que tinham 4 cabeças, 4 rostos, né? Uma cabeça, mas um corpo, mas 4 cabeças, 4 rostos diferentes, um rosto de águia, rosto de boi, rosto de cordeiro, né? Rosto de leão e rosto de esqueci o outro. São 4 rostos, então era um querubim. Então eu vou ler um trecho aqui de Ezequiel para não tomar muito espaço no vídeo. Ezequiel, ele conta essa história que tinha as rodas lá, né, por baixo do mar de vidro, e os querubins também, os 4 querubins estavam ali embaixo, e os querubins, todo o movimento que os querubins faziam, a roda também fazia, acompanhando os querubins. O espírito dos querubins estava nas rodas, né? Vou ler para vocês entenderem, ó. Ezequiel 1 dos 5, Ezequiel 1 dos 5 até o 21. Vou ler rapidinho aqui, tá bom? Ó. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes, cuja aparência eram essas. Tinham a semelhança de homem, cada um tinha 4 rostos, como também 4 asas. As suas pernas eram direitas, a planta cujos seus pés eram como a de um bezerro, e luzia como o brilho do bronze polido. Debaixo das asas tinham mãos de homem. Aos 4 lados, assim, todos os 4 tinham rostos e asas. Essas se uniam uma à outra. Não se viravam quando iam, cada qual andava para a sua frente. A forma de seus rostos era como a de homem. À direita, os 4 tinham rosto de leão. À esquerda, rosto de boi. E também rosto de águia. Todos os 4, assim, eram os seus rostos. Suas asas se abriam em cima. Cada ser tinha 2 asas unidas, cada um ao lado do outro.
Outras duas cobriam o corpo deles, cada qual andava para a sua frente. Para onde o Espírito havia de ir, iam. Não se viravam quando iam. O aspecto dos seres viventes era como carvão em brasa, a semelhança de tochas. O fogo corria resplandecente por entre os seres, e deles saíam relâmpagos. Os seres viventes ziguejagueavam a semelhança dos relâmpagos. Vi os seres viventes, e eis que havia uma roda na terra, ao lado de cada um deles. O aspecto das rodas era a sua estrutura, eram brilhantes como berilo. Tinham as quatro... Tinham as quatro a mesma aparência, cujo aspecto e estrutura eram como se estivesse uma roda dentro da outra. Andando elas, podiam ir em quatro direções, e não se viravam quando iam. As suas cambotas eram altas e metiam medo, e nas quatro rodas as mesmas eram cheias de olhos ao redor. Andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles, e levando eles também se levavam para onde o Espírito podia ir. Iam, pois o Espírito os impedia, e as rodas se levantavam juntamente com eles, porque nelas havia o Espírito dos seres viventes. Andando eles, andavam elas, e parando eles, paravam elas, e elevando eles da terra, elevavam-se também as rodas juntamente com eles, porque o Espírito dos seres viventes estava nas rodas. Perfeita unidade, seremos assim com o Senhor. Perfeita unidade. Você percebe essa visão de Ezequiel aqui? Que os espíritos dos seres viventes que estavam lá embaixo do anel do mar de vidro, né? Em cima tinha o trono de Deus, os querubins embaixo e as rodas do lado dos querubins ali, e as rodas obedeciam os querubins em tudo. Onde os querubins iam, as rodas iam, estava interligado pelo Espírito, que nem hoje você tem um controle remoto, você vai controlar um brinquedo, você aperta aqui, o brinquedo vai para onde você quer, para onde você quer que ele vai. Então assim vai ser nós com o Senhor Jesus. Nós estamos em perfeita união com Cristo. O que Cristo falar, nós faremos. O que tiver que acontecer, a gente vai estar no comando, porque o Espírito do Senhor vai estar em nós, a gente vai ser um com Cristo. Então, eu queria perguntar, para vocês aí, né? Vocês não, né? Para quem é pré-tribulacionista, que acredita que Jesus vai voltar antes dos 7 anos da grande tribulação, vai voltar 7 anos antes, que vai levar a igreja para ele morar no céu, né? E que a terra vai ser destruída, os ímpios vão ser destruídos, né? E qual seria então a função, o objetivo de um corpo glorificado lá no céu? Qual seria? Né? Para que a gente precisaria ter um corpo glorificado então, se a gente fosse arrebatado antes? Para quê? Né? Então, na realidade, o corpo glorificado, ele é importante porque no reino milenar de Cristo terão pessoas não glorificadas. Pessoas que não são igreja entrarão no milênio também. Né? Vai ter uma terça parte, né, da terra, diz a palavra de Deus lá em Ezequiel, que Ezequiel não, lá em Zacarias, né? Que restarão na terra, não são igreja, mas restarão na terra. Então, para eles permanecerem vivos, terem longevidade de vida, viverem uma vida de santidade e serem absorvidos no tribunal, no trono branco, eles precisarão da igreja. A igreja será abençoadora das nações. As nações viverão pela igreja. Então, as nações terão que de ano em ano subir a Jerusalém para adorar o rei, né? E a igreja que vai estar no comando de tudo isso daí. A igreja que abençoará. Nós seremos árvore, as nossas folhas, né? Jesus é a árvore da vida e as nossas folhas, que somos nós, as folhas dessa árvore, vai trazer vida para as nações. As nações terão vida através de nós, que somos a igreja. Nós vamos governar toda a terra, toda a terra. Então, é por isso que é a necessidade do Espírito, do corpo glorificado, para a gente poder enviar Espírito para as pessoas viverem,
né? Nós daremos vida para as pessoas, entendeu? Então esse vai ser a nossa função no milênio, esse vai ser o papel de nós como igreja no milênio, por isso que nós teremos corpo glorificado, entendeu? Amém? Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. Ezequiel 47:12, ó. Junto ao rio, as ribanceiras de um lado e outro, nascerá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não fenecerá a sua folha, nem faltará o seu fruto nos seus meses, produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário. O seu fruto servirá de alimento e a sua folha de remédio. Isso está escrito lá em Ezequiel, né? De Ezequiel do 47:12. Você percebe que o santuário, tem um santuário lá em Jerusalém, onde nós estaremos lá com Cristo, reinando sobre a terra. Então as nações alimentarão de nós, da igreja, nós seremos essas folhas das árvores que dá fruto. Vamos ver o que está escrito lá em Apocalipse 22:2, ó. No meio da sua praça, de uma a outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. As folhas da árvore somos nós, né? Então nós vamos servir de cura, de vida para as nações. Por isso nós teremos o corpo glorificado, amém? Deus abençoe vocês. Esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, dê um likezinho, né? E medita, irmão, medita na palavra, irmão. Não deixa as heresias, irmão, essas doutrinas de homens que tem nas igrejas hoje, irmão, misericórdia, viu? A maioria, irmão, doutrinas de homens ensinando coisas que não tem nada a ver, né? Enganando o povo, poxa, né? Os líderes, né? Os pobres irmãos, os bichinhos não tem culpa, né? Não tem culpa, quer dizer, tem culpa, porque bichinho é inteligente, né? É inteligente e pode muito bem buscar o Senhor, me dá a direção da palavra, não deixa ser enganado. Deus vai iluminar você, não vai deixar você ser enganado, porque esses líderes religiosos, irmão, estão enganando as pessoas, irmão, deixando as pessoas sem conhecimento da palavra, dormindo, achando que a qualquer momento Jesus vai voltar para pegar eles, mas não é isso que a palavra diz. Fica atento, irmão, porque você lá na frente você não sofra sem necessidade, viu? Você esteja preparado para quando fosse levantar o último império aí, né? Que vai ser mundial, né? A gente possa estar de pé diante do Senhor Jesus, tá bom? E sabendo o que vai fazer. Deus abençoe grandemente sua vida em nome do Senhor Jesus.